Bom dia. Bom dia, meus amigos, queridos, mais uma vez aqui, fazendo esse trabalho belíssimo aí sobre essa questão das personalidades psicopáticas, que nós temos que estudar bastante essas personalidades que estão aí, que são psicopáticas, né? Estão no poder, as personalidades psicopáticas, elas estão no poder, elas estão ao nosso lado e nós não sabemos sobre essas personalidades psicopáticas. Nós não temos ideia do mal que ela pode fazer. A personalidade psicopática é um tipo de personalidade que está para fazer intriga, está para denegrir sua imagem, está para brigar, está para te lesar, está para tirar toda a sua infraestrutura. Ela não é sua amiga, se faz a personalidade, tanto pode ser homem como pode ser mulher, ela se faz de amigo, mas não é amigo. E ela apresenta um perfil extremamente perigoso, causando mal não só a uma pessoa, mas também a toda a sociedade. E ligado aí, nós temos uma ligação muito forte da personalidade psicopática com o bullying. Porque o bullying, ele é feito, na realidade, ele é provocado também por uma personalidade psicopática, seja no trabalho, seja na escola, seja no meio social, em qualquer meio social, em qualquer relação interpessoal, nós podemos estar diante de um bullying, nós podemos estar diante de uma pessoa que comete, que faz bullying, que provoca bullying, que fica trabalhando a nível de bullying, ou seja, trabalhando no sentido de denegrir a imagem das pessoas, de humilhar as pessoas, tripudiar as pessoas e, o pior, gerar intriga. E essa personalidade psicopática, ela é manipuladora. Ela manipula outras pessoas que estão naquele círculo e essas outras pessoas que estão no círculo, elas vão na onda daquela pessoa, daquela personalidade chamada personalidade psicopática, personalidade doentia, personalidade que não tem nenhum caráter, que não tem nenhum inescrupulosa e é extremamente perigosa. O bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetitivos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. As vítimas podem ter danos físicos e psicológicos. As vítimas podem ter danos físicos e psicológicos. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, vírgula, brigão ou valentão, na tradução para o português. No Brasil, o bullying é traduzido como ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, colocar apelidos humilhantes, etc. Essas são as práticas mais comuns do ato de praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos, com o objetivo de intimidar, de humilhar ou agredir fisicamente a vítima. O bullying geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que levam a tal agressão. Normalmente, a vítima teme os agressores. A vítima fica com temor dos agressores, certo? Seja por causa de sua aparente superioridade física ou pela intimidação e influência que exercem sobre o meio social em que está inserido. Bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, no trabalho, etc. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou seja, os seus próprios familiares. Então, o bullying ele é praticado em qualquer meio em que exista uma relação interpessoal. Existir uma relação interpessoal entre pessoas, duas ou mais pessoas, do bullying. A justiça brasileira, o bullying está enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. Ainda não existe uma lesão corporal. Ainda não existe uma lei que puna os agressores com devido merecimento. O bullying nas escolas, ou na escola, uma das formas mais comuns de bullying é o que acontece no ambiente escolar. Em quase todos os países do mundo, o bullying
também na escola é um problema crônico. A escola se tornou um problema crônico, o segundo agente socializador. As formas de agressão do bullying é a intimidação, a humilhação, o tripudiar, o não aceitar o diferente. Eu penso que, em alguns casos, a gente não pode generalizar, alguns casos do bullying estejam por trás, por isso que eu faço essa referência, a personalidade antissocial. Nós vamos falar depois, mais adiante, sobre o bullying, a briga entre um e outro. Ela não procura o bem. Ela não procura o bem. Não esqueçam que o transtorno da personalidade antissocial, ele é característico, a característica desse transtorno da personalidade antissocial, ela se dá basicamente por ser uma pessoa que, em tese, é fria, em tese não tem emoções, e ela vive para discordar, ela vive para criar discórdia. Um dos pontos importantíssimos dessa questão é a criação de discórdia. A pessoa vive para discordância. Ela quer discordar dos outros, colocar os outros entre si discordando. Ela vai e aí vem aquela história primeiro capítulo da Guerra de Troia. E isso nos lembra Eris, a deusa da discórdia. Foi ao pomar, pegou um pomo, uma maçã e jogou entre nós, a mais bela. E criou, então, o conflito e a discórdia. O bullying ele tem essa característica de criar o conflito ou a discórdia. É muito perigoso o bullying, porque o bullying ele leva, consequentemente, ele traz, consequentemente, os perigos de discórdia, de quebra da paz social e até mesmo de crimes, né? Crimes também podem ocorrer, porque a pessoa que sofre bullying, ela pode, inclusive, é uma tese que nós estamos querendo discutir, se a pessoa que sofre bullying, ela pode, depois de sofrer bullying, ela pode agredir aquelas pessoas que estão fazendo bullying com ela e cometer até um homicídio, que em tese jurídica ou em tese psicológica poderia se tornar um homicídio privilegiado, né? Logo após uma injusta provocação e logo após uma violenta emoção. Então, tudo isso se caracteriza por um bullying grave, um bullying que deve ser evitado, que deve ser... Nós temos que combater o bullying, porque por detrás do bullying pode ter a personalidade psicopática. Então, a psicopatologia em geral e a própria psiquiatria forense tem especial se dedicado há tempo uma enorme preocupação com o quadro conhecido por psicopatia. Também aí há várias derivações e várias denominações, como sociopatia, transtorno dissocial, transtorno sociopático. Trata-se de um terreno difícil e cauteloso, este que engloba as pessoas que não se enquadram nas doenças mentais que já estão bem delineadas, né? E com características bastante específicas a despeito de se sentirem à margem da normalidade psicossocial e, no mínimo, comportamental. A pessoa do transtorno da personalidade antissocial é uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de tratamento e um sofredor. Ele causa sérios prejuízos à sociedade e às próprias pessoas, né? O transtorno da personalidade é um transtorno grave que deve ser estudado. Um deles seria o transtorno da personalidade antissocial, que nós estamos fazendo várias aulas para vários estudos e eu gostaria de que você estudasse. Por trás do bullying pode existir uma personalidade antissocial que movimenta, porque a característica da personalidade antissocial é também a manipulação. Ela se torna uma pessoa manipuladora. E a partir do momento que ela se torna uma pessoa manipuladora, ela manipula outras pessoas e fica por detrás, certo? Então, por isso, nós estamos trabalhando nesta linha. Eu quero, por demais, agradecer a vocês por essa oportunidade e dizer que nós estamos firmes nesse propósito, que é um propósito único de trazer cada vez mais ciência e educação
Cultura, ciência e educação. Cultura, ciência e educação. É o que nós precisamos trazer para o seio social. Cultura, ciência e educação. Saber é poder. Conhecer é viver melhor. Conhecer a questão da saúde mental é de uma importância gritante. Nós precisamos conhecer melhor a nossa saúde mental e a saúde mental das pessoas, ou a desordem mental, e os transtornos da personalidade antissocial são muito sérios. Eu estou recebendo aqui agora, gostaria de fazer um comentário, e eu vou posteriormente evoluir esse comentário. É um rapaz, um caso gravíssimo, ele pediu, e eu estou registrado como radialista, comunicador social, né? Seria o jornalismo técnico, na DRT, Delegacia Regional do Trabalho da Bahia. Eu tenho esse registro. E ele me pediu fazer uma reportagem ampla sobre o caso dele, sem dar o nome inicialmente. Posteriormente, nós vamos apurar e vamos dar o nome, se for o caso. E eu só estou iniciando, porque nós vamos continuar esse trabalho. Ele nos fala sobre uma questão importante, que diz respeito a um ponto importantíssimo, que se trata ele está sofrendo há 35 anos, começou com 20, ele agora está na faixa de 50 e poucos anos, de um casal senhor, amigo do seio onde ele convive, que faz fofocas, que faz tripudia, que pergunta sempre por ele e que faz comentários maldosos, sempre a nível de crítica. Esse rapaz me procurou. E isso lembra uma situação de personalidades psicopáticas, né? Seria o casal que está fazendo isso. Hoje, senhores de idade, seria uma personalidades psicopáticas que estão a prejudicar, a lesar a honra e a imagem dele, a constrangê-lo. E o pior que mais me deixou assustado é que isso ocorre, segundo ele, informações dele, nós vamos fazer a reportagem, há 35 anos. É assustador como a personalidade psicopática pode se manter no tempo e no espaço, fazendo maldades perante as outras pessoas. É muito triste. Então, diante de tudo isso, para que a gente tenha saúde mental, a mensagem final é: faça o bem, faça sempre o bem, porque ao fazer o bem, o senhor e a senhora está cuidando da sua saúde mental. É uma questão, porque o fazer o mal pode gerar para um caminho perigoso de uma psicopatologia, até mesmo de uma doença. Então, faça sempre o bem. Ajude as pessoas, faça o bem, esteja em comunidade, não fazendo fofocas, intimidações, fazendo intrigas entre as pessoas, mas agregando pessoas, unindo pessoas, fazendo trabalhos sadios. E isso é muito importante para o nosso estudo. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo programa, se Deus quiser. Professor Martinez, bote meu WhatsApp, 719-9103-0089. 719-9103-0089. Muito obrigado. Grande abraço. Estamos às ordens. Um abraço.